Eu estou falando com vocês aqui nesta segunda-feira, dia 3 de agosto. Vejam só, hein? Estamos em agosto. São 5 horas da tarde. Um dia belíssimo aqui em Porto Alegre. E não faz frio. Nós estamos com quase 30 graus em Porto Alegre. É inacreditável. Em pleno inverno, 30 graus em Porto Alegre. Claro que as restrições às atividades humanas e econômicas aqui em Porto Alegre prosseguem, severas. Mas hoje o prefeito Marquesan Júnior, ele, agora mesmo que eu estou falando com vocês aqui, está reunido com dezenas de líderes das entidades empresariais para discutir formas de flexibilizar as restrições que estão sendo impostas aqui, sobretudo para cima do comércio, mas de modo geral para todos. Acho que vamos ter flexibilização aqui em Porto Alegre. Aliás, o que já acontece em vários outros lugares do Brasil aí, segundo eu acompanho todo dia no meu blog polibiobraga.com.br. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês aqui, porque já desde o final da semana passada, um assunto vem assombrando a minha imaginação, que é esta denúncia feita por um jornalista brasileiro, o Alan dos Santos, que é publisher do Terça Livre, né? Terça Livre. Opera só na internet. Ele fez uma denúncia gravíssima na sexta-feira e eu não vi repercussão nenhuma na mídia corporativa, à exceção da Bandeirantes, no jornal, aliás, da Record, jornal da Record. Bandeirantes vezes tratar disso aí, claro que não. Mas fora isso, a mídia corporativa praticamente ignorou e continua ignorando esse assunto. E, no entanto, o que disse o Alan dos Santos? Eu tenho repercutido isso a todo momento no meu blog. Quem me lê ali sabe até do que eu estou falando. Pode até parecer um pouco confuso para algumas pessoas, e é por isso que eu vou tratar esse assunto aqui hoje com vocês. O que o Alan dos Santos denunciou? Ele já estava nos Estados Unidos. Ele, inclusive, disse: olha, eu estou indo para os Estados Unidos. Está indo embora, né? Fugindo. Ou refugiando-se. Porque ele achava que, feitas essas denúncias aqui no Brasil, ele corria risco de vida iminente. Então, resolveu se refugiar nos Estados Unidos. E de lá é que ele fez essa denúncia que é gravíssima. Mas a mídia corporativa não está repercutindo, sites, blogs, poucos, a não ser eu e mais alguns, Jornal da Cidade e outros, né, é que estão repercutindo. No Congresso, o Congresso está trabalhando meia boca, ninguém está falando praticamente nisso aí. Né? E os acusados, muito menos ainda. Então, isso é uma velha tática, uma velha técnica utilizada por essa gente, pelo eixo do mal. Não reage diante de determinadas denúncias. Fica quieto, acha que com o tempo as coisas somem da mídia. O pior é que some mesmo. Isso já aconteceu antes, em abril de 2019, quando o blog O Antagonista, você já deve ter ouvido falar no Antagonista, e a revista que eles têm, eletrônica também, a Cruzoé, em abril do ano passado, foi censurado por ordem do ministro Dias Toffoli. Quem cumpriu a ordem foi o ministro Alexandre de Moraes, esse Alexandre de Moraes das fake news agora, que mandou prender o jornalista Oswaldo Eustáquio, submetido a humilhações, eu diria torturas psicológicas dentro da Polícia Federal. Por ordem de quem? Não a tortura, claro. Por ordem de quem essa prisão? Por ordem do Alexandre de Moraes, o mesmo que foi lá cumprir a ordem do Dias Toffoli em abril de 2019, censurando a revista Cruzoé e o blog Antagonista, porque eles tinham, o blog e a revista, eles tinham publicado uma reportagem chamada O Amigo do Meu Pai.
O amigo do meu pai era nada menos e nada mais do que o Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Foram escabrosas revelações feitas contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, de corrupção explícita, passiva e ativa, de participação em organização criminosa. Enfim, olha, coisa assim de arrepiar o pelo. Mas a mídia corporativa silenciou, o próprio Supremo Tribunal Federal nem sequer se debruçou sobre o assunto, a não ser por essa ordem do Dias Toffoli mandando censurar a publicação. A censura que foi levantada alguns dias depois. Mas morreu por ali. Se vocês procurarem no Google essa reportagem, o amigo do meu pai com essas denúncias contra o Dias Toffoli, feita em abril do ano passado, vocês vão encontrar tudo ali, está tudo ali. Está tudo ali. Morreu por ali. Agora, esse ano, de novo, agora, esse mês de julho, dia 12 de julho, o jornalista Diego Scosteg, no seu blog, ele voltou ao assunto. Voltou ao assunto. E produziu uma série de notas denunciando o Dias Toffoli como corrupto, revelando como é que a OAS reformou a casa do Dias Toffoli em troca de favores, como é que a Odebrecht, antes da nomeação dele para o Supremo Tribunal Federal, pagava uma mesada para ele, uma propina. Vocês pensam que isso aí repercutiu de alguma forma na mídia corporativa, dentro do Congresso, o próprio Supremo Tribunal Federal? Olha, o Dias Toffoli respondeu. Não, ficou por... Dessa vez o Dias Toffoli nem mandou o Alexandre de Moraes, que é o delegado dele, censurar o Diego Scosteg. Ninguém falou. Poucos dias morreu o assunto. E aí, então, agora chegamos em maio deste ano. Aqui. Novamente, quem faz a denúncia? Novamente nas redes sociais. Novamente através da internet. E quem faz a denúncia em maio foi o jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre, esse que eu estava falando ainda há pouco, aqui, sobre a questão da espionagem. Ele ocupou os meios de que dispõe no Terça Livre e denunciou que o ministro do Supremo Tribunal, o Dias Toffoli, mais o Alcolumbre, presidente do Senado, mais o Rodrigo Nhonhô Maia, estavam, naquele momento que ele estava falando, tramando um golpe contra o presidente Bolsonaro, para depô-lo. A denúncia é severíssima. O próprio jornalista Oswaldo Stock depois abriu espaço no seu blog para o ex-deputado Roberto Jefferson, que, num domingo de noite, escancarou as portas dessa tentativa de golpe contra o presidente. Lancetou o tumor e impediu que fosse adiante. Ora, a partir daí é que começa essa via crucis, a partir de maio deste ano, do jornalista Alan dos Santos. Mas começa também um problemão para o próprio Supremo Tribunal Federal e para o Tribunal Superior Eleitoral. Por que razão? Porque, olha, senhores, agora, em julho, mês passado agora, no início do mês, o ministro Barroso, que tinha assumido a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, mas que é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele contratou um servidor da Justiça Federal do Mato Grosso, contratou para a área de segurança do Tribunal Superior Eleitoral. Por que razões ele foi buscar o Igor Tobias lá no Mato Grosso? Até agora o próprio Alan não disse, não sabe, e ninguém disse também. Mas o fato é que eu tenho o ato de nomeação dele aqui, vou mostrar para vocês. Ele foi contratado para ali. E o que fez esse Igor na área de segurança do Tribunal Superior Eleitoral? A mando do Barroso, que com certeza estava trabalhando para tentar identificar as fontes que estavam abastecendo o Roberto Jefferson, o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos em relação a essa trama diabólica que estava em execução aí para depor o presidente Bolsonaro. Então, o Igor ficou encarregado de apurar
essa questão. Quem são esses? Onde é que estão essas fontes? Quem são elas? Né? Ora, o Igor imediatamente contratou, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, uma empresa de varredura de centros de espionagem existentes em Brasília. Essa empresa é a Rode e Schwartz. Rode e Schwartz foi contratado, produziu um relatório, e o mais curioso é que esse relatório a cópia dele foi parar na mão do Alan dos Santos, claro que não revelou de quem que ele recebeu, se foi do próprio Igor Tobias, se foi de alguém ligado ao governo Bolsonaro, se foi a própria Rode Schwartz. Ele não disse como é que conseguiu isso aí. Nem vai dizer. Aliás, nem deve dizer. Mas o fato é que ele fez essa denúncia na sexta-feira. Se olha, esse relatório contratado pelo servidor do Tribunal Superior Eleitoral, Igor Tobias, e produzido pela Rode Schwartz, esse relatório identificou pelo menos 3 locais que nos interessam listar, onde foram localizadas maletas, aquelas maletas que vocês veem no 007, sim, de espionagem, aquilo mesmo. Identificou alguém, algum esquerdopata idiota, chegou a dizer assim, mas eles entraram então na Embaixada da China? Como é que eles entraram na Embaixada da Coreia do Norte? Ora, senhores, é como se uma varredura fosse feita desse modo físico. Eles identificaram, sim, os sinais que estavam sendo emitidos desde a Embaixada da China, provenientes desse tipo de equipamento, que ficou assinalado na varredura feita pela Rode Schwartz, um na Embaixada da China, outro na Embaixada da Coreia do Norte, de um advogado que tem advogado em favor do pessoal lulopetista aí, que é o Cacai, que, aliás, foi o único que falou até agora. Falou apenas no dia seguinte da denúncia para a Jovem Pan. Né? Tentou desqualificar. Não tem prova, e todo mundo... Não tem prova. Bom, o Alan, quando falou dos Estados Unidos sexta-feira, não mostrou prova mesmo. Eu já disse para vocês aqui que jornalistas, quando fazem investigativos, quando fazem esse tipo de denúncia, a Veja cansava de fazer isso aí. Né? Nem sempre mostra todo o jogo de cara, até para ver como é que o adversário vai se movimentar. A China não falou, a embaixada da China. A embaixada da Coreia não falou. O Cacai falou, mas disse, não tem prova. Mordeu a isca, né? Porque no dia seguinte já o Alan dos Santos começou a mostrar algumas provas, pois uma parte do relatório com o mapa de Brasília assinalando os pontos que haviam sido identificados aí pela Rode Schwartz. Foi identificado não apenas a existência dessas maletas de espionagem na Embaixada da China, da Coreia, ali onde foi narrado, mas mostrou, além disso, porque foi monitorado, o uso também, não bastava identificar onde é que elas estavam, mas o uso delas era uma espionagem realizada em cima do presidente da República. Então, está aqui o que o Alan mostrou. Olha aqui, ó. O ato de nomeação, a portaria 534, 15 de julho de 2020, faz 18 dias atrás, 19 dias atrás. Diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, designa o Igor Tobias Mariano, que é servidor da Justiça Federal do Mato Grosso, Tribunal Regional Federal do Mato Grosso, terceira região, para exercer a função comissionada de assistente nível FC6 da Assessoria Especial de Segurança e Inteligência do Tribunal Superior Eleitoral. Está aqui, ó. Isso aqui, mais aquele mapa identificando, são 2 dos documentos que o Alan divulgou até agora, mas ele já disse que tem mais. Não me provoquem que tem mais. Ele continua lá nos Estados Unidos, o Alan dos Santos. Outro dado importantíssimo em relação a essa novela, a esse drama, a essa tragédia política, é que, segundo a denúncia do Alan dos Santos, o Supremo Tribunal Federal tomou conhecimento de tudo isso aí e ficou quieto. É óbvio que
tomou conhecimento de tudo isso aí. Por quê? Porque o Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em última análise, é o contratante do Igor e o contratante da Rodney Schwartz. E ficou sabendo, evidentemente, da existência do relatório, que não foi revelado para ninguém. Claro, relatórios de espionagem não são revelados para ninguém. Mas eles sabiam de uma conspiração incorrida de caráter internacional contra o presidente da República. O Supremo está quieto, o Congresso está quieto, a mídia corporativa está quieta, ninguém está falando nada. Nós já temos aí, passadas 72 horas dessa denúncia, nem o Ministério Público Federal, que fala sobre tudo e sobre todos, que está aí agora a Procuradoria-Geral da República tentando acabar com a Lava Jato. Pelo jeito, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, está preocupado demais com a Lava Jato e de menos com uma denúncia desse tipo, que é a da realização, da presença de espiões estrangeiros aqui no Brasil, monitorando o próprio presidente da República, com o objetivo, inclusive, de ajudar as forças políticas internas do eixo do mal a derrubá-lo. É isso que estamos vivenciando nesse momento, senhores. Então, só para completar esse comentário aqui para vocês, eu quero dizer para vocês também o seguinte, que não esqueçam que por trás de tudo isso aí, por trás, inclusive, dos inquéritos que estão em andamento sob a guarda do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, agora, por trás do encaminhamento desse projeto de lei que tenta garrotear as redes sociais, por trás da CPMI do Congresso Nacional, que da mesma forma pretende garrotear as redes sociais, por trás de tudo isso aí está a clara identificação do movimento organizado pelo eixo do mal para sufocar a presença dos ativistas e dos eleitores do Bolsonaro nas redes sociais. Porque eles sabem que as redes sociais exerceram um papel decisivo na eleição do presidente Bolsonaro. E que se eles não a sufocarem, do modo como estão tentando sufocar agora, prendendo e arrebentando, eles não vão conseguir impedir que agora, em 2022, agora nessas eleições municipais, as redes sociais voltem a exercer um papel predominante na decisão dos eleitores por candidatos que estejam comprometidos com o Estado democrático de direito, das mudanças e a favor do governo Bolsonaro. É isso aí, senhores.